Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, companheiro de todas as madrugadas, no clamor da madrugada, buscando, adorando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Hoje nós não vamos falar assunto de temperatura, não, porque a temperatura que nós estamos, na verdade, ligado nela é a temperatura do céu. Que a temperatura aqui da Terra está também esquentando para valer. Mas nós vamos procurar nos aquecer com a temperatura do céu, né? Hoje é dia 5 de setembro, 5 de setembro, nós estamos se aproximando para um dia bastante preocupante com os julgamentos que estão fazendo lá em Brasília. Mas uma coisa é certa, eu estou aqui nesta manhã para proclamar, para pedir à Igreja de Deus na Terra, principalmente nós aqui brasileiros, para nós estar intercedendo pelo nosso país. Intercedendo, é época de clamor. Não vamos esperar chegar o dia de julgamento lá não. Vamos já iniciar. Eu já iniciei, já tem um mês atrás que eu estou orando nas madrugadas, intercedendo pelo nosso país, né? Por essas perseguição política. Isso é espírito de vingança, irmãos. Isso é espírito de vingança. A pessoa às vezes não contenta com o que aconteceu com ele, aí quando ele entra no poder, ele quer vingar em cima daquilo lá. Mas eu quero deixar uma palavra para você aqui, para nós orar nesta manhã de sexta-feira. Eu repito, hoje é dia 5 de... Hoje é 5 de setembro, né? De 2025. São 6 horas 22 minutos. 6 horas 21 minutos e 30 segundos. Eu estou fazendo uma leitura, eu comecei a fazer uma leitura de 1 João, 2 João, 3 João, depois li o livro de Judas, que é um livro bastante interessante, que eu ia fazer comentário sobre ele, né? Sobre esse livro de Judas, que é um livro pequenininho, desse pequeno profeta aqui, profeta menores, mas de muito interesse, de muita explicação, levando nós a entender, né, a igreja atual, entender a nossa preocupação que nós temos que ter. E eu entrei aqui hoje de manhã, estou lendo aqui Apocalipse capítulo 2. Apocalipse é algo que a gente vê falar aí, que é um livro que muitos não querem ler por causa disso, por causa daquilo, irmãos. O livro de Apocalipse é um livro de revelação, é um livro lindo, é algo, parte da Bíblia muito lindo, que traz um despertamento para nós muito grande, muito grande. Aqui mesmo no capítulo 2 já está se referindo a 7 igrejas da Ásia, que essa mesma revelação que foi feita há 2000 anos atrás, eu posso dizer talvez dessa maneira, está empregando também na igreja de hoje, nas igrejas atuais de hoje. E eu tomo isso aqui para nós um despertamento, para nós de como cristão. Existe uma prática que nós temos que ter ela. Então, João aqui, ele já estava na ilha de Patmos, né? A gente sabe da história da ilha de Patmos, conhece, a gente vê falar bastante sobre, né, nas histórias, a ilha de Patmos, que era uma ilha abandonada, que era uma ilha cheia de répteis, de animais, né?
a ilha onde eles tentaram colocar João ali, tentaram não, colocaram João ali para ser o final de João, para ser o final do apóstolo João, né? Engraçado que tem uma história que fala que ele foi lançado num tacho de óleo fervendo. Se pingar uma gota de um óleo fervendo na mão da gente ou alguma parte do corpo, aquilo torra na hora, aquilo vira ferida, aquilo causa uma dor terrível. Mas Deus, ele quando quer te livrar, meu amigo, pode ser óleo fervendo, pode ser a fornalha de fogo, ele livra mesmo, ele é Deus do livramento. E nós vemos na história também que todos foram decapitados, outros mortos por doença, mas o apóstolo João ficou por final, né? O apóstolo João é o irmão fiel de Jesus. Tiago, Judas, são os irmãos de Jesus. E aí, depois dessas atrocidades que houve nessa época, eles pegam João como se fosse o final de tudo da vida de João. Certamente eles devem ter falado assim: vamos ver o que esse camarada vai arrumar. E vamos colocar ele aí, quero ver. Deixar ele sem comida, sem nada, e vamos pular. Mas a verdade é, queridos, a verdade é que quando nós somos colocados à prova, a verdade é que quando nós somos impressionados e quando nós somos encurralados, Deus, ele tem a estratégia dele para nos defender, para nos livrar. O homem, ele engana com a gente. O homem, ele acha que ele pode encurralar, e realmente ele pode encurralar. Só que ele acha que naquilo, na trama dele, diabólica dele, a mente doente do homem, ele acha que ele pode acabar com a gente ali naquela situação a qual eles vão tramando para colocar a gente, né? Eu não sei qual situação pode ser, até nessa situação da política aí, né? Dessa trama diabólica que está acontecendo, né? Eles estão arquitetando, planejando coisas que, pelo que a gente escuta especialista comentar, pessoas que verdadeiramente entendem, né, como o pastor Carlos e pastor Hernandes, outros mais aí que entende bem, né? A gente é leigo, a gente fala talvez não fala o que escuta deles, porque eu não perco tempo ficar escutando certas pessoas que eu não conheço. Não sei a índole das pessoas, mas o pastor Carlos, o pastor Hernandes Dias Lopes, e tem outros aí, pastores, que a gente vê neles um caráter, uma pessoa que é confiável, né? E entende de política, entende de lei, entende da Constituição, entende dessas coisas. Então a gente pega aí um gancho deles. Mas a palavra em si aqui, indiferente deles ou não, a palavra aqui está falando sobre trama, sobre emboscada, sobre coisas que tramaram sobre uma pessoa chamada apóstolo João, com o intuito de destruir essa pessoa por causa da verdade, né? Que o apóstolo João falava a verdade. Ele pregava um evangelho verdadeiro, mas aquele que vive na trama da mentira, do engano, a verdade para ele não presta, a verdade para ele não vale de nada. Então ele quer destruir aquele que fala a verdade,
aquele que está buscando a verdade, aquele que está tentando levar o povo a acreditar num verdadeiro evangelho, numa verdadeira história verídica que nós precisamos. Nós precisamos no Brasil de pessoas verdadeiras, que verdadeiramente mostram para nós a verdade em meio a esse caos de situação. Então, por isso é que eu creio, não vou entrar mais profundo aqui agora, hoje não, mas eu vou falar a respeito disso, né? Porque são tramas que o homem vai maquinando, o poder vai entrando na mente das pessoas. Aqui entrava Nero, entrava César, entrava um tanto de homens aqui, que o poder vai entrando na mente deles e eles vão se achando deuses, eles vão se achando que eles podem, eles vão se achando que eles é capaz de destruir, de acabar, que eles fazem e que nada acontece com eles. É assim que acontece. Aqui a gente sabe, a gente tem história bíblica. Essa aqui é uma história de homens soberbos, de homens orgulhosos que tramaram contra o apóstolo João, tramaram contra a igreja. Mas é como o pastor Bruno, lá de Marataízes, meu amigo, ele fala, Deus ele vai dando corda, mas quando chega na ponta da corda, ele não solta a corda não. Aí quando chega na ponta da corda, chegou o final, aí ele dá o puxão. E quando ele puxa, ele já puxa o tapete do soberbo, porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz no Salmo 138, me parece que o versículo 6, não me lembro, 5, que o soberbo ele conhece de longe. Então essa trama, ela tem um preço. Essa emboscada, ela tem um preço. E esse preço vai chegar. Esse preço vai chegar, porque Deus, ele traz esclarecimento. Deus, ele não é Deus de brincadeira. O pior foi ter levantado contra Deus. O pior foi isso, né? Como assim, pastor? Levantaram, na época aí, eles falaram, cadê a oração dos crentes? Aí, cadê? A oração dos crentes, nós ganhamos a política, e isso e aquilo outro. Então, quando eles falaram isso daí, eles desfizeram de Deus, porque nós somos servos de Deus, nós somos representantes de Deus na terra. Deus permitiu acontecer, permitiu. Deus permitiu a roubadeira, permitiu. Só que agora Deus, ele vai desmascarar. Eu creio dessa maneira, né? Porque nós estamos passando por uma perseguição, né? E a Bíblia vai se cumprir também. Nós estamos chegando no fim dos tempos. O anticristo ele está próximo a se manifestar. Então, né, nós temos que pedir a Deus sabedoria para nós orar, porque Deus ele vai trabalhar da maneira que ele trabalhou. Quando o povo pensou que o apóstolo João foi para a ilha de Patmos para ser decapitado, morto ali, né, que ali seria o final dele, foi ali que o Senhor se manifestou para dar as revelações poderosas, que foram revelações que nós vamos começar a contar ela, eu creio que a partir de amanhã. Amém? Vamos orar aí pelo nosso país principalmente. Pai querido, Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor traz para nós nesta manhã uma revelação a respeito, papai querido, de trama, de emboscada que foram armados, papai querido, para o apóstolo João naquele passado. Trama essa, pai querido, criado pelos governantes daquela época, pelo espírito de inveja, pelo espírito de perseguição e vingança, com medo da verdade, com medo da palavra da verdade. Pai querido, nós
pegamos essa revelação e trazemos ela, Pai querido, para os dias de hoje, né? Para o ano de 2025, aonde está acontecendo e vai acontecer um julgamento que para nós, Pai querido cristão, é uma perseguição política, é um espírito de vingança, Pai querido, daqueles que estão deixando o poder, já deixaram o poder subir para a cabeça e não sabem o que fazem, acham que estão fazendo certo, mas nós colocamos essa causa diante do Senhor, Pai. Uma boa parte dos brasileiros cristãos estão orando, Pai querido, e até outros de outros países por essa causa, para que essa trama diabólica caia por terra, para que essa emboscada diabólica caia por terra, para que esse espírito de vingança caia por terra e que o Senhor traz a revelação. A tua palavra diz, Pai querido, em 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, que o Senhor desfez as emboscadas de Satanás, que foi armado da Síria contra Israel. E nós cremos, Pai querido, por isso estamos aqui nesta manhã de sexta-feira clamando, Pai, pedindo socorro do Senhor, pedindo ao Senhor que venha desarticular toda a trama de Satanás, toda a emboscada do diabo, que toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia negra, Senhor, feita, Pai querido, no cemitério, na Matas Virgens, Senhor, nas encruzilhadas, ali dentro daquele lugar que dizem, eu não sei, mas diz que tem um quartinho separado só para macumba. Pai, entra ali com braço estendido e mão poderosa e vai julgando por terra, Pai querido, trazendo confusão na mente daqueles perseguidores, daqueles diabólicos, Pai. E dá livramento para nós, o nosso país, não deixa nós cair na garra dos inimigos, não deixa nós cair, Papai querido, na garra dos comunistas, Pai, porque eles querem fazer com nós como foi feito na Venezuela, como é feito em outros países, Pai querido, que o governo quer aprisionar, quer nos deter, quer fazer de nós escravo, Pai. Traz livramento, Senhor, nessa sexta-feira. Pai querido, entra naquela peleja e naquela causa. Levanta ali homens sábios, inteligentes, Pai. Meu Deus, traz à tona, que o Senhor traz à tona aquilo que está escondido da vida daqueles a quais estão acusando, Senhor, trazendo acusações mentirosas, falsas, ali naquele lugar, Pai. Meu Deus, socorre nós, os brasileiros, socorre nós, o povo do Senhor, Pai. Socorre nós, a tua igreja, leva-nos a voltar ao primeiro amor, Pai, a pregar um evangelho verdadeiro, puro, a pregar um evangelho que salva, liberta e cura, Pai. Desperta a tua igreja que está dormindo, desperta a tua igreja que está, Papai querido, meu Deus, tem misericórdia, fria, Jesus, tem misericórdia, dá-nos uma sexta-feira abençoada, Pai. Fica conosco, que a presença do Senhor seja conosco no decorrer desse dia, no nosso trabalho, naquilo que nós vamos fazer, Pai. Que seja para a glória, honra, louvor e adoração do teu santo nome. Dá livramento para mim, para minha companheira, dá livramento para nós, Pai. Dá livramento para a tua igreja, dá livramento daquele trabalho que vou fazer. Entra comigo ali, Pai, naquela casa. O Senhor conhece aquela situação, entra comigo ali. Pai querido, e que toda ação diabólica ali caia por terra, seja aprisionado o inimigo, Pai, e que o Senhor possa adestrar minhas mãos para a batalha e meus dedos para a peleja, ali naquele trabalho secular que eu vou fazer de pintura nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, um beijo do irmão Pastor Leôncio Gama. Um abraço para todos aqueles que estão me acompanhando. Compartilhe esse vídeo, envia, porque eu sei que ele vai ser bênção na vida de muitos. Amém?